Oi, eu sou a Kari, eu espero muito que esteja tudo bem por aí e já vai pegando a pipoquinha que esse vídeo tá longo, já que eu vou mostrar todo o meu processo fazendo esse sketchbook à mão, gente. Pois é um caderno artesanal, ele foi encomendado por uma cliente, ele não vai ficar comigo, daqui a pouco ele vai embora, mas eu queria mostrar o processo pra vocês. Assim, eu tenho gostado muito de fazer esse tipo de caderno, ele é fofo ao mesmo tempo que rústico, a capa é bordada, aí tem muita coisa legal. Eu vou mostrar tudo aqui, então já vai deixando o like aqui no início do vídeo, se inscreve no canal para me ajudar a monetizar o canal, para me incentivar a continuar trazendo conteúdo. Toda semana tem vídeo novo por aqui. E simbora, que eu tenho muita coisa para falar nesse vídeo e mostrar o que foi que eu fiz. E os materiais que eu usei foi papel craft, já está nas dimensões que eu vou fazer, porque é um caderno A5. Ah, Kari, pela aí, que esse negócio já tá bordado? Como assim? Pois é, o caderno já tá bordado, mas eu te mostrei como fazer esse bordado no papel no vídeo anterior. É exatamente essa capivara, eu vou deixar aqui nos cards para você ver depois. E as dimensões do caderno A5 é o quê? 21 por 15, eu coloquei uma borda de 2 centímetros de cada lado para poder fazer o acabamento. E a capa dura vai ser proporcionada por esse papel aqui, que é o papel roller. Pode ser o papel Paraná também. Esse daqui tem 2 milímetros de espessura. É um papel bem resistente, é duro, parece até madeira às vezes. E o papel que eu vou usar é o papel reciclável, que a cliente gosta mais, né? E eu vou usar 50 folhas, que dobrando vai ficar 100 folhas. Ele tem uma texturinha legal, não deu pra ver direito na câmera. Pra fazer o acabamento da capa, eu vou usar esse papel aqui, que é um papel de presente, porque eu gostei do desenho. Eu achei que ia combinar também com o gosto da cliente. Não precisa ser um papel resistente, porque é só pra dar acabamento. O fio que eu vou usar pra poder costurar é um fio de crochê. E eu vou usar essa agulha aqui, gente. Essa agulha aqui é uma gambiarra, foi feito, meu pai que fez pra mim. É uma agulha curva, que vai servir melhor. Mas pode ser com agulha normal também, mas a agulha curva é melhor. Vamos usar também elástico. Calma, cara, eu tô mostrando muito rápido, não tá dando tempo de falar. Ou algum equipamento para poder furar as folhas. Pode ser uma ponta de compasso também. E é isso, gente. No mais, é isso. Depois eu vou usar cola branca também. Eu esqueci de falar. Pode ser cola para papel mesmo. Não precisa ser exatamente aquela cola de artesão. Pode ser uma cola mais acessível, porque a gente só vai colar papel. Não precisa de muita coisa. Mas é claro que se você quiser usar uma cola de artesão, uma cola mais resistente, pode. Mas tem que ser cola branca. Aí eu espalhei em todo o papel roller ali. Eu já tinha feito as marcações no papel craft, né? A parte interna é de 15 por 21, que é o tamanho da minha capa. E as bordas 2 centímetros. Então eu colei centralizado e usei a mão mesmo para poder alisar o papel e ter certeza de que estava tudo bem colado. Não usei nenhum instrumento. Mas o papel craft ele é muito tranquilo de trabalhar, principalmente com artesanato, assim. Ele se adequa muito bem às nossas necessidades. E como eu não tinha o fio de cabelo, que é um instrumento para poder fazer essa bordinha, eu usei a tesoura mesmo. Mas o truque é o seguinte, você não pode colar muito rente à ponta, senão vai ficar um buraco. Você tem que deixar alguns milímetros ali passando pra gente poder fazer um acabamento legal. E o outro truque que eu vou usar aqui para que fique um acabamento mais bonitinho é você fazer a colagem de partes iguais primeiro. Por exemplo, eu comecei por essa parte menor. A próxima que eu vou colar vai ser a parte menor de novo. E depois eu vou colar as partes maiores. E não uma parte menor, uma parte maior, uma parte menor, uma parte maior. Tudo sem um padrão. O padrão é esse. Faz as partes iguais, depois as outras partes. É importante fazer esse vincozinho daquele recorte que a gente fez. Eu usei a unha mesmo, porque eu não tenho instrumentos assim ainda. E funcionou porque esse papel, ele é tranquilo de trabalhar, tá? Outros papéis pode ser que não seja tão simples, tipo tecido. Tecido, às vezes, é bom você ter algum instrumento. Mas acabou dando certo, ficou bem fofinho, a capa ficou lisinha. É sério, eu sou muito fã do papel craft. Sempre dá certo, gente. E agora a gente vai colar aqui a capa bordada, que é o mesmo processo. Só que agora a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado para poder unir o papel à capa, porque a gente tem um bordado ali, né? Um trabalho artesanal que é sensível. Então a gente vai precisar de um certo carinho, de uma certa paciência para colar, mas também não é nada demais. Passei cola no papel roller e passei cola também no bordado. Para duas coisas, uma para garantir que o meu bordado vai colar na capa e outra para garantir que os arremates, né, os fios que os nozinhos que eu dei ali para poder encerrar o meu bordado não soltem em nenhum momento.
Assim, eu espero que não soltem. Até então não soltaram, eu já fiz vários cadernos assim. Vários não, mas alguns, né? Uma quantidade que eu considero boa. E todos deram certo, são funcionais, estão indo bem de saúde, estão indo bem. Então, é importante fazer essa etapa. Não precisa encharcar de cola, né? Não precisa ficar cola transbordando, mas é bom ter certeza de que passou cola em todos os fios. Então, eu centralizei ali novamente e vai ser o mesmo processo. A diferença, gente, é que quando eu virar aí, em vez de passar a mão assim de qualquer jeito, eu vou dando batidinhas, encostando com carinho a capivara na capa, para ter certeza de que ela vai colar, mas também para ter certeza de que não vai danificar o meu trabalho, né? Então você vai passando com calma ali. E depois que eu terminar de fazer isso, de colar toda a capa, eu coloquei um pezinho em cima, sabe? Com cuidado, eu coloquei um pedaço de outro papel por cima e coloquei um peso em cima para poder ter certeza de que a capivara vai colar. Então eu fiz o mesmo processo e as capas ficaram prontas, ficaram fofíssimas. Eu amei o resultado, não tem erro, sabe? E eu gosto de deixar elas esperando algumas horas antes de continuar o procedimento com a capa. E enquanto as capas secam, né, a cola não tira esse aspecto úmido que tá, eu gosto de ir dobrando as folhas. Eu tô usando folha de papel reciclável mesmo, elas têm uma gramatura de 80, porque essa pessoa ela não vai usar para desenhar. Até que serve para desenhar, mas ela não vai usar para desenhar, nem para pintar, nem nada. Ela vai usar para estudar. Então, eu pego grupos de 5 folhas e vou fazer e vou dobrar. Às vezes eu dobro junto, às vezes não, depende. Mas eu gosto de dobrar bem certinho. Eu tô usando aí 50 folhas, que dobradas vai dar o quê? 100 folhas, que foi o que ela pediu. Então, no caso, a gente vai ter 10 grupos de 5 folhas. É sempre bom usar 5 folhas, porque senão fica um maço de papel muito grosso e fica muito irregular na ponta, sabe? Quanto mais folhas a gente usa para unir, mais, assim, grotesco fica. Então, eu sempre uso 5 folhas, tô usando 10 grupos de 5 folhas e vai ficar assim. Eu acho que já fica bem bonitinho. Peguei uma outra folha aleatória, dobrei ao meio e a gente vai fazer agora o gabarito dos furos. A nossa folha ela tem 21 aí de largura, então primeiro eu vou encontrar o meio, que é no 10,5, né? E depois eu vou marcar 4 para cada lado, 2 vezes. Depois eu vou deixar as dimensões aqui certinha, mas assim, as bordas externas fica com 2,5 e depois dentro vai ficar 4 centímetros de distância entre os furos. E serão 5 furos para a gente fazer a nossa costura. E esse gabarito, ele é uma folha avulsa, porque a gente vai usar essa folha para marcar todos os blocos separadamente. Eu vou usar aquele instrumento de furar e algumas presilhas. Primeiro eu vou prender aqui o gabarito no meu primeiro bloco. Prendo bem certinho para que ele fique alinhado, né, com as outras folhas, como se ele estivesse fazendo parte do grupo. E aí, a gente vai fazer os furos. Como são poucas folhas, é fácil de furar também, né? Se fossem muitas folhas, porque tem um caderno que eu faço, outro tipo de caderno, que são 15 folhas juntas. E depois a gente refila, né? Como eu falei, quanto mais folhas a gente usa, mais grotesco fica a borda. Aqui eu não vou refilar, porque ele também tem esse aspecto mais rústico e ele não fica gritante, as pontas. Mas quando você une muitas folhas juntas, você vê que as bordas ficam não fica retinho. Então, no outro caderno, eu gosto de refilar. E, gente, se por acaso você for fazer um sketchbook de aquarela e a folha tem 300 gramas por metro quadrado, você não vai unir ela com outra folha. Cada folha é um grupo, não precisa unir 5 folhas, usa ela sozinha, tá? Ou seja, quanto maior a gramatura do papel, menos folhas por grupo. Antes de fazer os furos na capa pra gente fazer a costura, a gente tem que fazer o acabamento da capa para que o furo encaixe certinho. Dessa vez eu vou colocar elástico no caderno, então eu resolvi colocar o elástico antes para que o acabamento cobrisse o elástico dentro da capa de trás e não ficasse lá marcando, sabe? Então eu juntei todo mundo ali, né, para poder ter uma noção do tamanho do pedaço do elástico que eu ia usar. Não pode ser um elástico muito folgado, então você tem que dar uma esticadinha nele para ele fazer o trabalho dele. Mas também não precisa esticar tanto o elástico. Estica mais ou menos, sabe? Então eu peguei a capa de trás, marquei ali 3 centímetros para dentro. Eu fiz uma linha, mas talvez não precisasse. E depois eu marquei uma dimensão,
uma dimensão ali, que pode ser a que você quiser, que você achar que faz mais sentido. Eu uso ali entre 3,5 e 4 centímetros. Então eu fiz um recortezinho da espessura, mais ou menos, da espessura do elástico, com o estilete. Essa parte é um pouquinho ruim, mas também não dá tão errado por causa que a capa é dura. Você só não precisa rasgar muito, é só fazer um cortezinho da espessura do elástico. Realmente essa parte é chata, eu não gosto muito da parte de colocar elástico, não. Acho que é uma das partes que eu menos gosto, mas porque tem que cortar. Eu não sou muito boa com estilete não, sabe, gente? Mas até que a gente tem se dado bem ultimamente, eu tenho usado bastante. Eu me lembro que quando eu fazia outros trabalhos eu não gostava muito não. Então, eu enfiei ali, gente, com a unha, porque eu tô com a unha grande. Mas podia ser com outro, eu tava ali com a ponta pra poder ajudar a passar o elástico, mas eu consegui empurrar com a unha, deu certo. Então ele fica desse jeito, você passa ali por dentro, depois do outro lado a mesma coisa. Só que ele não fica ali no meio, ele só fica nas bordinhas. Aí eu ajustei, eu medi novamente antes de colar, eu juntei todo o grupo para poder ter certeza de que tava do tamanho certinho para o elástico, para saber se eu tinha que ajustar, se eu tinha que puxar mais, se eu tinha que cortar, sabe, se eu tinha que soltar mais. E eu gosto de colar ele nesse sentido, no sentido contrário o jeito que ele vai colar, não para dentro, mas para fora. E falando assim, né, eu falo aqui, parece que é super confuso, mas assistindo o vídeo vocês conseguem entender o que eu tô falando. Eu medi ali para ver se estava certinho o tamanho do elástico, aí depois que eu tive certeza que estava funcional, eu peguei a cola de artesão. Essa é uma cola de artesão mesmo, uma cola de silicone para poder colar. Não vai servir com cola branca, infelizmente. Pode ser com cola quente também, pode ser com aquela cola instantânea, né? Tech Bond, Tribond, Super Bond, as bondes da vida também serve. Eu usei essa daí, ela cola rápido, mas é bom esperar alguns minutinhos para ter certeza que colou. Então eu deixei ali esperando e fui fazer o acabamento da capa mesmo, da capivara. Eu passei um pouquinho de cola e dessa vez a gente vai passar uma camada de cola bem fina, bem menos do que a gente passou antes, porque esse papel de presente que eu tô usando, ele é chato. Ele é chato, senão ele enruga todo. Eu peguei um pedacinho de feltro ali só para ajudar a fixar o papel, e aí eu fui medindo ali, vendo onde é que ficava bom. Esse papel aí, gente, tem 1 centímetro a menos de espessura dos lados. Como nossa capa ele tem 15 por 21, esse papel tem 13, peraí, é isso, 13, fazendo as contas de cabeça agora, 13 por 19. Aí eu fui ajustando para deixar ele bem centralizado, com paciência. Essa também é uma parte meio delicada, porque se você passar muita cola ou não fixar ele direito, ele enruga todo. Mas você não precisa usar esse papel. Eu usei esse papel porque eu gostei da estampa. Você pode usar outro papel. Você pode usar um papel mais resistente também. Um papel de estampa que você achar melhor. Pode ser até o próprio papel reciclável, papel que você vai usar como a folha. Pode ser ele também. Mas é que eu gosto de dar uma texturinha. Vamos deixar colorido, achei bonito. A cliente também gostou bastante, mas pode ser uma folha lisa, pode ser a folha que você quiser. Essa folha ela não tem um efeito estrutural, ela não precisa compor nada, ela só precisa estar aí para enfeitar e para fazer um acabamento bom, então ela pode ser realmente uma folha fina. Aí eu passei o feltro para ele deixar bem retinho e ele ficou bem lisinho, não enrugou. Palmas pra gente. E agora, depois que secou bem certinho o elástico, eu fui lá e colei também na capa de trás. E eu passei uma quantidade de cola, não muito em cima do elástico, mas um pouquinho mais do que eu passei na capa. E fiz a mesma coisa, não enrugou, cobriu o elástico e ficou assim, perfeito. E agora eu vou marcar os furos pra gente poder unir a capa ao bloco. Eu marquei 2 centímetros de distância ali. Eita, acidente pra fazer esse furo. É mais difícil porque a capa é dura. E marquei os mesmos furos que eu fiz no bloco, gente. Marquei no meio, depois 4 centímetros pro lado, 4 centímetros pro outro. É aquela mesma dimensão que eu dei lá no bloco, a gente vai fazer aqui na capa. A diferença é que a gente vai fazer ela um pouco mais pra dentro. Tem uma distância de 2 centímetros da borda. Por isso que eu fiz a capivara nessa posição, para que o elástico não ficasse em cima dela e nem a costura que a gente vai fazer.
E agora a parte da aclamada costura. E primeiro, a quantidade de linha que eu vou usar é ali meio que a quantidade de espessura de blocos que eu tenho incluindo a capa. Eu tenho 10 blocos mais 2 capas, 12. E eu coloquei um pouco mais porque sempre uso. Então assim, o fio vai ficar bem grande, porque a gente tem bastante folha. Mas vamos lá. Eu vou tentar explicar da melhor forma possível. A gente vai precisar pegar o primeiro bloco e a capa juntas. Então a gente vai passar pelo primeiro furo ali do primeiro bloco, lá no meio. Eu vou prender ali com uma fita, vou pegar a capa, vou encaixar ali no primeiro furo, que é sempre paralelo, e eu vou dar 2 voltas nesse primeiro furo para que ele fique bem resistente e fique bonitinho também, não fique muito fino. Então eu passei 2 vezes a agulha por dentro desse furo. Vocês vão me ver esse fio se embolando toda hora, mas faz parte do processo. Então eu vou fazer um nó, eu vou passar ali por dentro desses 2 fios que eu acabei de enrolar na capa. Passei a agulha, é por isso que a agulha curva é boa, ela é melhor do que a agulha reta, porque a agulha curva ela sai certinho ali. Então eu vou puxar esse fio, eu gosto de segurar a linha ali para que fique bem apertadinho. Eita, estou falando pra vocês, vai se embolar toda hora, mas assim, com paciência a gente vai desembolando. É porque esse fio é longo por causa da quantidade de folhas. Então fica uma argolinha e eu vou passar novamente a agulha ali pra dar um nó. Sabe quando você dá um nó, que você deixa uma argolinha e quando você vai fazer costura? É a mesma coisa. Então puxei e aí já fica um pontinho. Então ele já segurou ali a capa. O que eu vou fazer? Eu vou voltar pelo mesmo furo. E quando chegar ali dentro, a gente vai dar outro nó com aquele pedacinho de linha que ficou ali. Pra ter certeza de que o primeiro ponto vai estar bem presinho e que a gente vai continuar a nossa costura de forma mais tranquila. Essa costura, ela pode parecer que ela é bem complicada, né? À primeira vista, à primeira tentativa. Mas depois que você vai fazendo, vai ficando mais simples. Quando entender a lógica também fica mais simples. Eu dei 2 nozinhos aí e eu vou prender de novo com a fita, eu não vou cortar ainda não. Vou deixar aí porque eu gosto de dar esses acabamentos depois. Então eu vou sair no segundo furo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz no primeiro furo. Ai, gente, tem que ter paciência com esse fio longo. Quanto menos folhas, menos fio. Esse caderno é um dos que mais tem fio que eu usei. Então eu vou passar pelo furo da capa 2 vezes do mesmo jeito. E é sempre bom ir ajustando os fios e tal para deixar ele bem apertadinho, mas você também não precisa puxar tanto o negócio, porque o fio pode romper, e se romper a gente perde toda a costura. É claro que a gente pode fazer uma emendazinha ali, mas às vezes pode acabar com a estética do caderno se essa emenda precisar ser feita na parte externa. Então é a mesma coisa, gente. Depois você passa ali entre os fios para poder fazer o primeiro nó e também para unir esses fios, porque se a gente não fizer esse primeiro nó, essas 2 voltas que eu dei na frente do caderno vai ficar abrindo toda hora. Quando eu dou esse nó, eu tenho certeza que vai ficar um fio só, apesar de ser 2, fica um fiozinho só, que fica mais bonito. Tá mais complicado, eu sei, de mostrar o nó, porque o fio que eu peguei tá muito grande. Mas não tema, vai dar tudo certo. A gente volta pelo mesmo furo, sempre volta pelo mesmo furo. Só por dentro que a gente vai trocar de furo. Do lado de fora, pra ficar aquela trancinha, aquela coisinha bonitinha, a gente vai sempre voltar pelo mesmo furo que a gente entrou. Só por dentro que a gente vai ficar trocando de furo. E a mesma coisa, voltei pelo terceiro furo, vou mostrar aqui mais uma vez e depois eu vou acelerar. Vou passar 2 vezes pela capa, embolando o fio, é claro. Vocês não têm noção de quantas vezes eu precisei desatar nó nessa linha enorme. Eu cortei muito aqui no vídeo, mas sério, gente. A costura não costuma demorar tanto, mas é porque aqui tinha muitas folhas mesmo. Então você pode, se você quiser começar a treinar, faz com menos folhas, faz com a metade de blocos aqui, sabe? Geralmente eu costuro com 5 blocos de 5, que dá umas 50 folhas, mas foi um desafio, mas ficou bonito, sabe? Quanto mais folhas, fica realmente aquela trancinha assim, fica realmente bem bonitinho. Desfazendo o nó.
Se você tiver paciência, você consegue desfazer os nós e deixar a linha lisinha de novo. Aí eu dou uma apertadinha pra unir bem a capa ao primeiro bloco. E então eu vou passar a agulha ali, tá vendo? Eu até deixei o caderno em pé pra mostrar a vocês. Passo ali atrás, entre os dois fios, atrás dos dois fios. Puxei e eu vou dar aquele nozinho. É claro que... eu queria que ficasse mais fácil de explicar, mas esse fio cabeludo que fica embalando toda hora dificulta. Mas com paciência dá tudo certo, gente. É sério, é só desembolar os nós que dá tudo certo. Eu quero que esse seja um tutorial bom, enfim. Aí puxei ali, já ficou o primeiro nó. E aí entra pelo mesmo furo e aí faz a mesma coisa até o último ponto. E quando chegar ali no último ponto eu vou desacelerar de novo para mostrar a vocês como a gente vai unir os próximos blocos. E ficou assim, ficou unido a capa ao primeiro bloco, já deu certo, já gostei. E agora a gente vai pegar o próximo bloco. Eu gosto de olhar para ver se os furos estão alinhados mesmo. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no furo que combina ali, tá vendo? No primeiro furo, onde a linha parou, a gente vai entrar ali. Nesse a gente não vai dar nó. A gente só vai entrar mesmo. Que é pra unir. Então a gente vai sair no próximo furo. E esse primeiro nó, ele tem que estar apertadinho, porque ele vai ser responsável pelo primeiro nó que a gente não deu. Mas dá tudo certo, no final tudo se encaixa. Dessa vez o que a gente vai fazer? A gente vai passar atrás do primeiro nó, daquele outro nó que a gente deu. Daqui a pouco eu levanto o caderno para mostrar melhor a vocês. E essa parte de unir os outros blocos é mais tranquila. As partes mais complicadinhas mesmo é quando a gente tem que botar a capa e a última capa. Mas esse processo de unir os blocos, ele é todo igual, entendeu? Então eu passei ali por trás, deixei a argolinha, fiz o nó. Tá vendo? Do mesmo jeito o nó. A gente passa por trás, faz a argolinha, dá o nó e volta pelo mesmo furo. Eu tô tentando. Me furei algumas vezes também, gente, acontece. Então a gente vai sair pelo próximo furo, puxar a linha todinha. Tenha sempre certeza de que puxou toda a linha lá dentro, de que ela não ficou embolada, sabe? Porque senão estraga tudo quando você descobre. Pronto, puxei tudo certinho. Agora eu vou levantar pra mostrar a vocês que eu vou passar ali atrás, tá vendo? Do primeiro nó. Pra que a gente consiga unir o bloco ao outro bloco, ao caderno no geral, entendeu? Então eu vou puxar, deixar a argolinha, fazer o nó e voltar pelo mesmo furo. E é sempre assim. Não tem segredo, é somente esse processo que a gente vai fazer em todo o caderno. Eu não sei se você vai tentar do lado daí, se você tá assustado, né, com a minha costura. Mas o primeiro caderno que eu fiz assim, eu não usei uma agulha curva, eu usei uma agulha reta mesmo. E deu certo. É claro que deu um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que fazer essa volta atrás de um nó. Então com a agulha curva você entra e ela já tem o formato de voltar, né? Enquanto com a agulha reta é mais difícil de fazer essa volta. Não é impossível, mas é possível. É possível, mas é um pouquinho mais trabalhoso. Então, assim, eu tô compartilhando esse processo para quem tá interessado em fazer um caderno diferente, para quem também tá interessado em saber como é que eu faço os meus cadernos. E aqui, gente, eu vou unir outro bloco com vocês, só para ter certeza de que entenderam. Vamos lá. A gente vai passar pelo furo ali, pelo primeiro furo. Nesse a gente não vai dar nó. Tô aqui dando uma pausa dramática, porque eu também tô assistindo enquanto narro o vídeo. Vamos sair pelo próximo furo e puxar toda essa linha, gente. Já demora a puxar toda essa linha. Mas o bom é que a linha vai diminuindo ao longo do processo. A gente vai entrar pelo... Só que a gente não vai entrar pelo furo da capa, não. Agora a gente vai entrar pelo nó que a gente deu, o nó anterior. É sempre o nó anterior para que fique o efeito de trancinha. Você não vai entrar lá no primeiro, lá no de baixo, sabe? É sempre no nó anterior. No último nó que você deu naquele bloco, você entra por baixo, dá um nó, volta pelo mesmo furo. E é isso. Depois que você entende essa lógica, fica bem simples. É uma costura somente. É como se você estivesse realmente costurando. Porque é uma costura, né? Volta pelo mesmo furo.
E aí é a mesma coisa o tempo todo. Desfaz os nós do fio. Enfim, mas o bom é realmente que o fio vai diminuindo à medida que a gente vai costurando, né? O medo de colocar um fio muito menor, sabe? Muito rente, realmente é o que a gente vai fazer do caderno, é que não dê, sabe? Que às vezes a gente acabe tendo que fazer realmente uma emenda. Então eu prefiro colocar um furo maior. Você faz novamente a costura pelo nó de baixo, pelo nó anterior, a argolinha dá o ponto e entra novamente pelo mesmo furo. E é por isso que a costura fica tão retinha, porque a gente faz as passagens sempre na parte interna do bloco e não na parte externa. Na parte externa a gente somente une o bloco ao anterior, ao caderno, e dá um nó. Então é assim, gente. Aí eu deixei bem acelerado, porque foi somente isso que eu fiz o tempo todo. E eu vou desacelerar novamente quando a gente for unir a última capa. Porque é um processo semelhante ao da capa, mas assim, né? É bom saber como é que termina. Eu sempre tenho essas dúvidas, porque o pessoal fala, é a mesma coisa, mas aí quando você vai fazer, você olha e fala, não parece ser a mesma coisa, não sei como é que faz. E é isso, ficou assim, já tem quase todos os blocos. A única coisa que eu deixei ali foi a capa e o último bloco. O último bloco a gente só vai unir com a capa, tem que deixar o último bloco. Se você unir antes, não vai funcionar. Então, como é que a gente vai fazer aqui, Kari? Deixa eu pegar fôlego pra te explicar, sem parecer que é uma coisa horrível. Pronto, já bebi minha água. Deixei ali o último bloco solto, peguei a capa e passei 2 vezes, como a gente fez lá na primeira capa. Você passa 2 vezes a linha. Eu tô narrando aqui, mas eu acho que assistindo também dá pra entender. Eu espero que dê pra entender, né? Agora sim, eu coloquei ali a capa porque ela vai ocupar um espaço. Mas o que acontece? Agora a gente vai dar 2 nós. Um porque a gente tem que fazer esse nó da capa para que as 2 linhas fiquem unidas. Então é o primeiro nó que a gente faz. A gente vai fazer esse nó da capa. Eu tirei ali para poder facilitar. Dei uma puxadinha. Agora vocês veem que o fio tá bem menor do que tava antes, né? Ele vai continuar embolando? Vai continuar embolando, é verdade. Eu vou continuar me furando com a agulha? Vou continuar me furando também, mas no final vai dar tudo certo. Então a gente puxa ali, faz a argolinha. Esse primeiro nó eu só tô dando nessas 2 voltas que eu dei na capa. Quando eu levantar e mostrar vocês vão ver, ó, gente, deu um nozinho ali, não puxou o nó todo. E esses acidentes acontecem. O que eu fiz? Eu folguei o nó e ajustei. Então, a gente tem que ter paciência e um pouquinho de atenção para que as coisas funcionem. Mas dá certo. Sejamos otimistas. Vocês estão vendo que ficou ali um espaço? O que eu fiz? Agora sim eu vou unir com o caderno. Já estava unido, por quê? Porque eu passei as 2 voltas no bloco. Mas eu gosto de dar esses 2 nós para que a costura fique toda certinha ali. Cara, e último bloco. Pronto, a gente vai encaixar ele agora. Vocês lembram que quando a gente encaixa o bloco não tem nó? Pois é, só teve nó dessa vez porque a gente uniu a capa, a última capa. Agora a gente vai sair pelo meio. E agora sim vai ficar muito parecido com a primeira costura, porque o bloco já tá encaixado aí, tá vendo? Então agora a gente vai voltar pra capa, passar 2 voltas naquele furo da capa, vai dar o nó da capa, depois a gente vai dar o outro nó, entrar pelo mesmo furo e ir pro próximo. E essa realmente é a parte mais trabalhosa, é a parte que me confundia muito quando eu tentava fazer essa costura. Gente, eu aprendi essa costura assistindo vários vídeos e eu acho que eu acabei criando um método que funciona mais pra mim. É claro que não fui eu que criei, eu assisti várias referências, vários vídeos aleatórios. Pronto, a gente vai unir aqui a outra capa. Eu converso e depois volto pro vídeo pra mostrar, né? Unir com o bloco anterior e volto pelo mesmo furo. E aí, eu não sei se eu vou acelerar agora ou eu vou mostrar a vocês mais uma vez. Eu espero que já esteja ficando mais claro como é que funciona. Eu sei que essa costura pode parecer assustadora, mas não é. Quando você começa a fazer, é claro que a linha embolando dá um certo estresse pra, né?
mas você vai pegando o jeito, você vai entendendo a lógica, fica muito simples quando você realmente entende a lógica da costura. E aí é isso, eu acelerei essa parte e aí quando terminar ali eu vou desacelerar para mostrar a vocês como é que eu finalizo, que basicamente já vai estar tudo pronto, porque já tem muitos nós aí. Tecnicamente o caderno já está bem seguro, mas eu sou neurótica, então eu gosto de dar mais alguns nós lá dentro, só pra ter certeza de que não vai soltar. Então aqui, a gente já terminou. Terminou não, cara, e a gente tá dando os últimos nós aqui. Pronto, agora sim, a gente já terminou. Eu acho. Ou não. Terminou, agora eu tô voltando pro furo de dentro. Pronto. Voltamos pro furo de dentro e agora eu só vou dar um nozinho aí, gente. Pra poder a linha não ficar solta. Aí eu, neurótica, fui lá e resolvi dar um nó no meio também. Mas você pode parar ali, tá? Pode terminar dando aquele nó ali. E eu, neurótica, parte 2, resolvi dar um nó no último também, gente. Mas não precisa, tá? No primeiro já é suficiente. É, sério, gente. Eu sou meio neurótica. Eu acho que eu vou me empolgando ao longo do processo. Enfim, é porque segurança é bom de ter, né? Mas esses cadernos são muito difíceis de soltar, a menos que a pessoa passe a tesoura na costura. Mas o uso dele, porque eu tenho um que é assim, eu já pintei e bordei com ele, já saí, já fiz um bando de coisa. E ele realmente tá de boas até hoje. E já tem um tempão que eu tenho ele. Aí lembra daquele primeiro que a gente colocou a fita? Pois é, volta lá e corta. Deixa só o cabelinho dele. E pronto, gente, olha, a costura tá pronta. Essa é a maior parte do vídeo. Eu tentei, assim, narrar ela e deixar o processo para que pudesse ser claro como é que é feita a costura. E fica assim, eu adoro essa costura, eu acho muito bonita. E para finalizar, eu gosto de passar uma colinha. Por quê? Tem gente que não gosta dos espaços que ficam entre um bloco. Como é uma costura artesanal, ela é mais rústica, ela fica. Eu também, às vezes, fico insegura. O que eu faço? Eu passo cola na costura e passo cola, uma camada fina de cola entre os blocos para poder proteger e também unir os espaços. Mas lembra, não passa cola entre a capa e o primeiro bloco. É legal que fique o espaço. Mas entre os blocos, só na parte interna dos blocos, eu passo cola. Lembrando, não passa cola entre a capa e o primeiro bloco, nem a última capa e o último bloco, para que fique maleável a capa. Mas os outros blocos você pode passar cola, uma camada fina, e ele funciona também porque só vai unir e reduzir os espaços. E eu gosto de passar cola também ali na costura para ter certeza que os nozinhos não vão soltar e nem desfiar. Eu deixei secando de um dia para o outro com peso em cima e depois de seco ficou assim, que é o resultado que vocês já viram lá no início do vídeo. Mas é isso, gente, o caderno ficou assim, vocês já viram, mostrei todo o processo. Eu sei que foi um vídeo muito longo, mas eu espero muito que você tenha assistido até aqui, que você tenha saído com vontade de fazer um artesanato, de pintar, quem sabe de fazer esse caderno. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchauzinho!